Caríssimos irmãos e irmãs, hoje a alegria do cristão, se Jesus não ressuscitou, é em vão nossa fé, dizia São Paulo, né? Aqui em Atos dos Apóstolos, ele começa relatando o fato da ressurreição. E uma coisa que é muito interessante aqui em Atos dos Apóstolos: na hora que Jesus morreu, todo mundo viu. Pagãos, quem tinha fé, judeu, romano, todo mundo viu ele morrendo. Mas a ressurreição não foi vista por todos. Jesus escolheu os que amavam, aqueles que estavam, Maria Madalena, como a gente viu aqui, a que mais amou, né? Junto com a sua mãe, claro. E os discípulos, Jesus foi aparecendo aos poucos aos discípulos, que foram preparados para ver a ressurreição. Não existe ressurreição se não tiver um preparo da fé. Não tem como você crer na Eucaristia se você não tem uma convivência com a Eucaristia. Quando a gente começa a adorar Jesus, chega num ponto que só de ter a presença dele a gente fica constrangido de tanto amor que vem de graça para nós. Ou seja, como me dói, apesar de hoje estar muito cheio, isso é bom, mas quantos de Iporá não tiveram a oportunidade de viver uma Semana Santa bem? Porque a nossa vida passa muito rápido. Colossenses aqui, ó, nossa vida está escondida em Cristo. Quantas pessoas que eu atendo, que tem tudo, mas dizem que daria tudo para ter um pouco de paz, para dormir bem, para ter uma família unida. Quantas pessoas dizem: eu daria tudo que eu tenho? Quantos desesperadamente buscam algo que se chama transcendência, né? Essa incapacidade nossa. Uma vez, quando eu estava lá em Roma ainda, eu estava caminhando, era um sábado à tarde, lotado de turista, né? Turista da Europa inteira, do mundo inteiro. E já estava um pouco quente, todo mundo lá, shortinho, tal, sorvete. Aí eu não sei, eu acho que eu tinha uma prova, e eu tinha que correr para fazer um xerox de alguma coisa lá. E eu pensei assim comigo: como é que esse povo vai entender que precisa de Cristo? Aí eu lembro que eu caminhando, entrei numa praça, porque lá em Roma é antigo, né? Tem aquela estrada bem estreita, de pedra, aí depois vem as praças. Quando eu cheguei na praça, era uma igreja, chama Santa Maria em Trastevere, uma das igrejas mais antigas de Roma, em que saía um caixão, um cortejo fúnebre. E eu olhei e disse: aí está, bendita morte. Porque nessa, todos têm que buscar a Cristo, porque foi o único que venceu a morte. Cai por terra tudo que você fez, tudo. Eu nunca esqueci a última aula de MBA que eu fiz, MBA Executivo, Inteligência e Negócio. A última aula, parece que foi Deus que... Eu já tinha decidido ser padre. O amigo meu que estava fazendo um MBA comigo, que a gente pensou em montar uma coisa junto, que eu pensava: não, eu não quero viver da medicina a vida toda, eu quero criar uma outra coisa. Todo médico pensa assim, né? Eu não quero, porque se eu ficar doente, eu não posso operar, eu não posso aquilo, vou montar uma empresa. E esse amigo meu chamou para fazer esse MBA, para a gente montar a empresa. Aí o professor, que a gente tem contato até hoje, inclusive é muito cristão, de Curitiba, ele é de Santa Catarina, mas ele mora hoje em Curitiba, porque eles viajam, né? Até o filho do Cimar toma conta de uma das redes lá no Espírito, uma das filiais, né? Esse cara, acho que foi Deus que mandou, porque eu lembro direitinho. Ele disse assim: eu vim ensinar vocês a ganhar dinheiro, não foi? Foi, saí lá de Curitiba. Aí ele falou assim: mas sabe qual que é a maior frustração que eu vejo no Brasil e no mundo? Porque ele viajava o mundo inteiro. É você a vida inteira buscar lucro, a vida inteira,
e chegar no final da sua vida e se deparar com isso. Aí ele passou um slide, uma escada que chega numa parede. E você olhar que tudo que você construiu não te dá esperança e perspectiva eterna. Aí ele disse: bem-aventurado aquele que constrói sua vida e chega no final da escada e encontra isso. Aí ele mudou o slide e era o céu. Eu falei: gente, mas parece que eu não estou num curso de MBA, ué, né? Ele falou: bendito aquele que constrói a sua vida em algo que tem perspectiva eterna. Esse sim, esse. Aí ele disse outra coisa, a mesma aula. E outra coisa: vocês podem buscar o dinheiro, sem dúvida. Só que tem uma coisa: quando vocês morrerem, o que o povo vai discutir no seu velório chama-se legado. Legado. O que é legado? Aí ele perguntou para nós: o que é legado? Aí um fala uma definição, aquilo que você deixa. Ele disse: eu vou resumir. Legado é tudo que você fez que não foi por dinheiro, porque o que foi por dinheiro foi pago. O seu legado, que eterniza, é aquilo que você se doou gratuitamente. Falei: pronto. Aí eu falei para o menino que a gente queria ser meu sócio. Falei: olha, eu não vou ser seu sócio mais. Ele: como? Nós caminhamos 1 ano e meio, foram 1 ano e 8 meses praticamente. Falei: não, eu descobri outro. Eu quero aquela outra escada que chega no final da vida e encontra o céu aberto, né? Essa sim vale a pena. Depois passou um tempo, eu vi a capa do Popular, a morte do Oscar Niemeyer. Acho que ele morreu com 102 anos, quem lembra? 102. Aqui, eu estava caminhando e vi a capa assim. Parece que foi um piscar de olhos a minha vida. Aquilo me deixou, até recortei, eu cacei esse recorte do jornal, porque eu falei: vou guardar dentro da Bíblia. Procurei na Bíblia e não achei ali até hoje. Porque eu quero sempre olhar e ler. Um homem que viveu 102 anos, achou que a sua vida passou tão rápido como um piscar de olhos. E tanta gente que investe só nessa vida. Esses dias agora, eu não vou ficar dando detalhes, porque vai ficar muito na cara, mas uns amigos meus de onde eu trabalhava como médico, inclusive tinha aquele que a gente encontrava toda quarta-feira, que eu já contei aqui uma vez. Eu vi o Instagram e fizeram uma viagem agora na Semana Santa para um hotel chiquérrimo aí, avião fretado, e estava lá as fotos. Aquilo que daria inveja a muita gente, né? Poxa, o pessoal foi para comemorar um aniversário, vai lá nesse hotel, beira-mar, freta avião. Só que eu confesso para vocês, eu olhava, tinha uns que eram mais próximos a mim, outros não, né? Mas o meu coração doía, que eu falava: Senhor, quando eles vão, né? Inclusive uma deles teve um filho que teve câncer agora. Ela estava até, agora ele parece que foi curado. Mas o desejo que a gente tem, olha como é que são os olhos, né? 99% da sociedade vai falar assim: poxa, mas que povo top. Mas quem tem os olhos da fé, dói, porque essa vida passa muito rápido. E o que será da vida deles? O que será da vida deles? Se ancoraram tudo para esse mundo, e quando chegar o fim desse mundo, se para Oscar Niemeyer de 102 anos foi nada, então 70, 80 é nada menos alguma coisa, foi um piscar de olhos menos alguma coisa. Quem não busca alicerçar sua vida em Cristo não vai ver a ressurreição. Hoje eu falei também do César Cielo. Quem lembra de uma reportagem que eu acho que foi o Fantástico que fez quando o César Cielo ganhou a medalha de ouro, acho que foi dos 100 metros, não é? De natação. Eu nunca esqueci
que ele ficou 1 ano nos Estados Unidos, longe da família, em celibato. Olha que interessante. Aí pode, né? É interessante, para ganhar uma medalha de ouro, você fica em celibato. Eu lembro da dieta dele, era só coisa que não tinha nada de gostoso, né? Dieta balanceada, o dia inteiro, 1 ano. Treinamentos exaustivos, de manhã à tarde, às vezes de manhã à tarde, à noite. Tudo bem. Ganhou a medalha de ouro olímpica. Nos fez. Pergunta hoje a geração quem é César Cielo. Alguns nem vão. Talvez quando ele for vovô, vai chegar no netinho, aqui ó, netinho, vovô ganhou medalha. Netinho, não vovô, quer não? Vamos passear. Não, mas é a medalha que o povo, não quer, vem vovô. Em São Paulo já cantou essa pedra, não foi? Muitos se sacrificam por coroas que são perecíveis, e não se sacrificam pela vida eterna. E quando eu li outro dia um padre da igreja dizendo, isso me assustou muito, que muitos gritarão de desespero, pedindo 1 minuto para poder rezar um pouco mais, para fazer uma adoração, para vir à missa, 1 minuto para confessar, e não vão poder ter mais. Imagina o desespero daquele rico, que Jesus conta, que Lázaro estava lá com o cachorro lambendo as feridas, e ele não ajudava o pobre, não fazia caridade, porque o problema não é ser rico, não é? O problema não é esse, o problema é você ser egoísta, não fazer caridade, não ajudar a igreja, e às vezes até maltratar as pessoas. O rico que dizia, Senhor, deixa que Abraão toque a minha boca, porque está seco. Infelizmente existe um abismo entre nós e vocês. Ou o desespero, eu não quero isso para vocês. Olha o outro desespero, Senhor, pelo amor de Deus, manda alguém que já morreu, para avisar minha família, para não vir para cá, porque a minha família está igual eu, a minha família está apegada aos bens, egoísta, manda Senhor. E a resposta foi negativa, né? Se eles não ouvem os profetas, não adianta mandar um morto lá, que já morreu, uma alma de quem está aqui, porque os corações estão duros, porque às vezes foi educado só para ganhar dinheiro, né? Só para buscar o prazer. Não adianta mandar pessoas, mesmo que seja Moisés, né? Se eles não estão ouvindo os profetas que estão lá embaixo. Imagina o desespero desse homem, não querendo que a sua família chegasse naquele sofrimento, e que para muitos será eterno, sofrimento para sempre. Nunca vão ser capazes de superar, né, a morte. Eu contei também hoje daquele amigo meu que teve uma adolescência uma vida de jovem muito abastada, né, namoradas bonitas. Eu nunca imaginei que ele tinha depressão. Quem me contava que tinha depressão era o outro amigo meu. Ele nunca, na verdade, naquela época nem era muito convertido, ele nunca abriu o coração comigo sobre isso. E quando eu estava em Roma, ele deu um tiro no peito numa fazenda lá em uma cidade no norte de Goiás. Eu fiquei um pouco assustado, e coincidiu que na semana seguinte eu cheguei de viagem. Na semana seguinte do velório. Eu estou contando porque são coisas que Deus usaram para me marcar, né? E aí eu perguntei onde tinha sepultado. Não, sepultou lá no jazigo da família. Eu já sabia onde estava o tio dele. E eu cheguei lá, vi um monte de terra mexido e fiquei procurando o nome dele. Falei, cadê o nome dele? Naquele momento, parece que eu fui tomado por um sentimento que eu nem sei descrever, porque por um instante ele não existia nem o nome. Eu falava, Senhor. Aí começou a vir uma misturada, eu fiquei um pouco revoltado com a família. Por que a família já não pôs esse nome dele aqui, né? E aquilo eu fui vendo toda a história dele. Logo eu comecei a chorar, falei, Senhor, como assim? Como assim? Que vida efêmera é essa?
A única coisa que eu podia era rezar por ele, rezo até hoje, né? Para que Deus tenha misericórdia. Eu sei que estava passando por grande depressão, porque não tinha motivo nenhum para isso, dar um tiro no peito. Não tinha motivo. Mas ali serviu para eu ver cada vez mais que não vale a pena ficar longe de Deus. Quando eu canso aqui, quando todo mundo, não, padre, vem, eu preciso do senhor, padre. Tudo bem que tem hora que fala, meu Deus, mas, né? Mas quando passa, eu falo, Senhor, obrigado. O que o senhor viu em mim para me tirar? Porque eu tinha tudo para estar hoje lá no hotel com eles, pensando só em dinheiro. Tinha tudo, porque eu fiz tudo para ganhar dinheiro. Tudo. O que eu fiz, Senhor, para o Senhor me chamar? O que eu te fiz? Nada, porque antes eu perguntava, o que eu fazia, né? Eu era o cara mais chato que existia. Minha mãe me conhece, minha mãe deve estar me ouvindo. Com 5, 7 anos de idade, não sei quantos anos, eu chorava para dormir no Castros. Não queria dormir na casa dos outros. Terrível. Era classe média e revoltada. Fiz medicina por dinheiro. O que Deus viu em mim? Não sei. Mas que eu sou grato imensamente. Eu tenho medo de recuar, né? Imagina se eu viver uma vida fútil hoje de novo. Que desastre que não seria, né? Deixar essa riqueza. E olha outra coisa interessante que nós temos aqui. Santa Maria Madalena é a mulher, né? No primeiro dia da semana, Maria Madalena foi ao túmulo de Jesus bem de madrugada, quando ainda estava escuro. É a hora que você tem que procurar Cristo, é quando está escuro ainda, porque você vai ver Cristo ressuscitado, quando tudo parece perdido, porque depois da velhice, fica difícil de converter. Depois da velhice, fica difícil de converter. Depois que está tudo perdido, depois que você já está ali, apegado aos seus bens, né? Depois que você já está só vivendo para esse mundo, o seu fim de vida é terrível. No mínimo, desesperador. No mínimo. Isso quando não tem filhos degladiando, como fosse urubu ao redor de você, querendo que você morra logo. Ou como aconteceu aqui perto, de um senhor que resolveu dividir a herança antes de morrer. A filha que ficou com a sede, que ele sempre morou a vida inteira, que mora fora do Brasil, depois de um ano expulsou o pai da sede. Expulsou, está com depressão em outra cidade aí. Imagina, o pai que é expulso pela filha, que nem mora lá onde ela foi criada. Tudo porque existe uma batalha espiritual, né? Se nós não buscarmos Deus, tudo. Agora, se você busca Deus, se você quer o céu, Deus toca os corações de muita gente. Você ser uma pessoa caridosa, né? Ajudar seus funcionários, tratar bem, ajudar a igreja, ajudar as instituições. Isso muda a sua vida, você vai colher coisas boas. Você vai ter paz, você vai ter coisas que dinheiro não paga, sabedoria, fortaleza, inteligência. Tudo de bom, do alto. Como Maria Madalena, que recebeu essa notícia, a primeira a ver Cristo, esse amor esponsal, né? Não deixem e vasculhem o coração. Vocês têm a missa dominical como essa Semana Santa. Quem que guardou a Semana Santa toda? É uma semana por ano, meu Deus do céu, para valer a vida. César Cielo ficou 1 ano, nem vendo a família, com celibato, comendo quase nada, por causa de uma medalha de ouro que não serve para nada, a não ser para encher de orgulho. Nem para comer serve, quando tiver com fome. E pelo céu, não vale a pena uma semana pelo céu? Um domingo, uma vida diária vale ou não vale? Vale a pena. Como vale a pena? E eu estou falando com conhecimento de causa.
Eu já vivi muita coisa já abastada para ver o que é. É sem sentido, não tem sentido, sufoca. Eu faço questão às vezes, nos meus, quem me acompanha no Instagram, as viagens que eu já fiz, eu coloco, e é tudo de propósito. É de propósito, para ver que sempre o que eu estou escolhendo é melhor do que essas coisas. E quando se faz uma viagem, se deve fazer a viagem com Deus na cabeça, né? Buscando sempre a missa. Não estou falando que sou contra a viagem, pode viajar, mas vá à missa onde você estiver, reza, mesmo que você não entenda a língua. Faz algo para Deus, né? Busca o Senhor, esteja com Ele, não abandone, reze, esteja junto, mesmo no escuro, quando você acha que está tudo perdido, acorda de madrugada, como Maria Madalena fez, e vai atrás do Senhor, vem aqui, né? Faz uma vigília, não deixa de vir às missas, e eu tenho certeza que vocês nunca vão se arrepender, nunca. Eu já peguei muita gente abastada morrendo, é triste, pessoas que são egoístas, né? Que só pensaram nas coisas, que só ficaram nesse mundo, e peguei muita gente desapegada, morrendo, é outra coisa, os dois são morte física, mas a vida é muito maior do que a morte, o outro, a morte é muito maior que a vida. Uma vez eu peguei um senhor, eu fui dar unção dos enfermos, que estava com um diagnóstico de que não tinha mais jeito. A família já foi me contando que ele era bem complicado, tal, não ia à missa. Esse foi um dos mais dramáticos, né? Porque ele me segurava, chorando, gritando, não vai embora. Eu senti como se fosse um caindo no abismo, segurando o meu braço, né? Não querendo cair. E eu dizendo, Senhor, tenha misericórdia. Gritava. Porque depois que chega a hora, meu amigo, vai ficar o seu legado, aquilo que você fez por amor, aquilo que você fez por doação, aquilo que você fez por amor a Cristo. São as suas visitas, que você veio, nem que seja um minuto, e disse assim, Jesus, eu te amo, eu estou sem tempo, mas eu vim aqui dizer que te amo. Isso é que vai te sustentar, e vai fazer a sua morte ser totalmente diferente da morte de quem optou por esse mundo, porque a sua morte vai estar impregnada da ressurreição que vocês viram no teatro hoje. Vocês vão fluir para a vida eterna, vocês vão flutuar, e não sentir um peso que leva ao centro da terra. Que Jesus ressuscitado, nesta Semana Santa, contagie vários corações para amá-lo de verdade, para colocá-lo como prioridade, e não os prazeres passageiros. Os prazeres passageiros são muito passageiros. Se para Oscar Niemeyer 102 anos é um piscar de olhos, meus irmãos, acordemos enquanto é tempo, e busquemos esse Jesus enquanto pode, porque eu tenho certeza que não só aquele rico lá, mas tem muita gente hoje lá gritando, manda alguém para minha família, para que eles não façam o que eu fiz.